O que eu ia propor agora é mostrar de um jeito mais esquemático aquele quadrinho que eu desenhei lá longe. E que, de alguma forma, ele está nesse quadro da folha de vocês, do outro lado aqui. O que eu coloquei aqui são extratos desse rascunho, esquematizado. É um rascunho super chato de ler, porque por ser rascunho, tem palavra faltando e tal. Tem parênteses que abrem e que não fecham. Não parênteses literais, né? Tipo, ele abre uma ideia e daí de repente não fecha e tal. E aí então ele vai falar aqui de 6 neuroses. Neuroses narcísicas e neuroses de transferência. As neuroses de transferência seriam a teoria de angústia, de conversão e neurose obsessiva, e as narcísicas, essas que têm mais uma dificuldade de contato com a realidade mais importante. Se vocês forem olhar lá no texto, então, ele vai dividir a história da humanidade em 6 fases, até o presente. Tudo começa, então, na verdade tem uma fase anterior, que não está aqui, que é aquela do Adão e Eva, do paraíso. E aí o que acontece? Privações do esfriamento do globo, né? Isso também era uma ideia super nova, na segunda metade do século XIX, que o Darwin utiliza, então, os achados do... Ele leva um livro para o Beagle que já faz essas análises das camadas, das crosstas, dos tipos de rochas. Eu não lembro quem que era. Mas já se falava assim, que parecia muito evidente que a Terra tinha mais de 6 mil anos, que era o tempo bíblico. E que ele escreveu a origem das espécies considerando a existência da Terra como 6 mil anos. E isso aí era muito difícil, porque fazer com que as espécies se alterassem com pequenas variações e chegar às formas complexas que nós estamos hoje em apenas 6 mil anos era muito difícil, né? Mas aí já existiam evidências que mostravam, a partir de análises de rochas, sedimentos, você achava uma conchinha lá no Vila... Você ia para Ponta Grossa, no Parque de Vila Velha, achava uma conchinha no chão e falava, pô, aqui já foi mar. Então esse tipo de... que estava também com a humanidade, as pessoas... O planeta Terra já estava bem mapeado, cartografado, as navegações já estavam super desenvolvidas, já se sabia, enfim, mais ou menos... de todas as características naturais, né, ecológicas. Então existe esse momento zero, o Big Bang, né, ponto zero da história, da satisfação das necessidades, vem a glaciação, e aí as características filogenéticas, né, da história. Está no quadro. A humanidade se torna angustiada e o mundo externo tem riscos iminentes. Então, existe uma angústia diante do novo, já que tudo não existia novo, existia uma satisfação, uma vida, enfim, perfeita, maravilhosa. E aí, o que isso herda ontogeneticamente, então, na vida nossa, a partir do momento que a gente nasce até hoje? A angústia infantil da criança, essa transformação da libido objetal em angústia real. Então, isso da criança ter os medos do novo, quando ela começa, tipo, ela tem um investimento em alguma coisa e daí ela de repente começa a ter medo dessa coisa que ela investe. E isso geraria então o quadro patológico que o Freud estabelece para isso seria a histeria de angústia. Mas a glaciação continua, ela não acaba tão rápido e a humanidade está ali convivendo. Tudo isso que eu estou falando está no texto do Freud, não estou contando e inventando a partir desse esqueminha. E aí o que acontece quando a humanidade continua ali vivendo meio que no frio, juntinho, na caverna, sem poder passear muito? Um conflito entre a autopreservação, né, você preservar a tua família, a tua comunidade, e o prazer de procriar. Você não pode ficar fazendo sexo toda hora, você não pode, você tem que começar a exercer um certo controle da tua sexualidade. Porque senão, e daí ele também vai falando, vai surgindo a necessidade, vai aumentando a população, e vai surgindo a necessidade de matar as crianças, que são mais bocas para se comer. Aí nisso vem as mães dessas crianças, mães narcisistas, que começa a aparecer o amor. E as mães começam então a segurar isso, a evitar com que as crianças sejam mortas. E aí se percebe então a imposição de um primeiro dever social, que é a limitação da procriação. Isso aconteceu na história filogenética, segundo Freud.
Qual que é a herança ontogenética disso na nossa organização hoje? Influência que faz com que a proibição social seja mais forte nas mulheres. A proibição da procriação, a proibição do exercício da sexualidade é mais forte nas mulheres. E isso aparece, enfim, na era vitoriana, nos casos de histeria que o Freud atende, quando ele vê que a restrição da sexualidade só aparecia com as mulheres. Mas isso, assim, é uma leitura também do Freud machista, né? Para conter a procriação. Oi? Para conter a procriação. Para conter a procriação. Aí o que acontece com as mulheres? A sexualidade dela vai migrar para outros pontos que não a genitalidade. Vai migrar para o amor, para o cuidado do lar, para outras funções, para outros órgãos. E no caso da patologia, a gente teria então a histeria de conversão, que é a histeria clássica que o Freud atende no consultório. Ela seria herança dessa característica filogenética. Mas aí, a glaciação continua, já tem uma organização social, e o homem, e aí eu sublinhei homem porque o Freud está se referindo ao homem, não ao ser humano, ele aprende, então, já que tem essas restrições da procriação, a evitar que sua libido se dedique exclusivamente à sexualidade. O que isso gera no homem? A inteligência. A capacidade de pesquisa, de investigação, o espírito científico, a capacidade de engendramento de soluções para essas dificuldades que são colocadas no mundo. O homem começa a perceber que o seu pensamento é muito potente. Né? Que não é só ficar fazendo sexo, porque ele vai começando a se instrumentalizar porque ele tem essa ele não fala que castração, mas ele não pode mais, né, procriar e se reproduzir como ele quer. Aí então surgem as primeiras leis. Um macho alfa é inviolável e aparece um chefe nessas hordas e ele tem o direito a todas as mulheres, só esse chefe. Isso já é uma forma de controle social. E aí ali está entre aspas, esse tipo foi, e eu citando Freud, eu não fechei as aspas, mas elas devem ser fechadas, foi o mais valioso para o desenvolvimento da cultura em seu retorno diante das exigências da vida social. Né? Esse homem inteligente, castrado, ele, enfim, segundo Freud, vai sendo o mais valioso para o desenvolvimento da cultura. Qual que é a herança ontogenética? Mas, desculpa te interromper de novo. Não peça desculpas. Mais valioso porque, digamos, sublimou sua energia sexual para esses grandes feitos da Isso, humanidade. exatamente. A humanidade só existiu porque essa sexualidade foi sublimada para isso. O Freud usa em alguns momentos, inclusive, a palavra sublimação aí, nesse trabalho. Se vocês olharem, isso é um rascunho, né? Totem e Tabu, 1913, ele está falando isso daqui. Moisés e Monoteísmo, 1939, ele está falando isso aqui. Atos Religiosos e Práticas Obsessivas, 1907, ele está falando isso daqui. Então isso está na obra, não é uma viagem pontual do Freud. E onde a gente percebe isso nas características ontogenéticas dessa terceira fase da evolução da humanidade? Aí eu cito o Freud ali. Traços não modificados, que tem acentuação exagerada do pensar, energia gigantesca, retomando na compulsão, a onipotência do pensamento, a tendência para leis invioláveis, que existem assim em algumas pessoas. Em sua forma exagerada, o Freud entende que se vê a neurose obsessiva. Né? Nessa obsessão, no pensamento onipotente e tal, que é típico do neurótico. A história continua, aí a relação, o que vai acontecendo? Vai começando a ter filhos desse pai tirânico, que aparece então em Totem e Tabu e em Moisés e Monoteísmo, se vocês forem lá consultar. Vai começando a ter um problema, porque o pai é um castrador, então ele faz uma espécie de extinção, ele castra, e ele fala que ele castra fisicamente, assim, né? E aí, se você for olhar, tem uma questão toda da circuncisão dos judeus, tem todo um debate aí sobre essa obsessão do Freud pela castração real que tenha surgido. E aí esse pai extingue a libido desses filhos para que eles não ocupem o lugar dele, e isso gera uma parada no desenvolvimento deles. E aí a existência disso
no ontogenético é a desistência, aí citando Freud, de qualquer objeto de amor, involução de todas as sublimações e volta ao erotismo. E aí ele vai olhar esse caráter nas neuroses aí narcísicas e ele observa isso como na hebefrenia, que é uma espécie de esquizofrenia na adolescência, assim, e a própria esquizofrenia. Então, são essas características, essas doenças são herdeiras dessa organização filogenética que em algum momento existiu na história. Mas o que acontece? Aí continua a história e os filhos fogem desse pai ameaçador. Então, cada uma dessas fases, vocês vão vendo, é uma sociedade específica organizada. Então, eles fogem desse pai e o que vai fortalecê-los? A fraternidade na luta pela vida, para poder existir em sociedade. E ele vai encontrar aí a origem das satisfações homossexuais, enquanto a base da sociedade na vinculação entre iguais. Então, existe uma fraternidade que começa a desenvolver. Aí. E aí ele vai, enfim, fazer análise disso ontogeneticamente, na tentativa de repelir a homossexualidade, para não voltar para esse lugar. Ele vai olhar e vai fazer uma análise de que a paranoia ocupa esse lugar, enfim. E, por fim, a última fase, que seriam os cerimoniais de luto pela perda do pai tirânico, porque ao mesmo tempo que tem uma necessidade do parricídio, de matar esse pai para você fazer a sua sociedade, ao mesmo tempo tem uma sensação de ambivalência de amor e devoção a esse pai. E aí ele faz uma análise dos rituais religiosos que existem em várias comunidades que tem uma espécie de lamento por essa pessoa que foi assassinada, né? Assassinada pelos seus iguais, pelos seus filhos ou pelos seus irmãos, né? Isso a gente encontra em várias religiões, né? E o que a gente teria de quadro patológico resultante dessa conformação filogenética seria a melancolia, que é esse lamento, a melancolia mania, esse lamento, mania, então, a coisa da festividade, e esse lamento por essa perda e por esse assassinato, por esse luto e tal. Isso vocês vão encontrar, então, nesse texto de 1915. Se quiserem. Tem um PDF, só me mandar, eu Mas ele está publicado? em um livro, assim? Sim, circula. Não, deixa eu ver. É porque pega mal, né? Mas ele não circula muito porque ele é recente. Ele é de foi descoberto em 84 e acho que a tradução dele é da década de 90, mas é a Imago que traduziu, inclusive, o que é legal, assim, nesse sentido. É um livro com uma capa bem ruinzinha, assim, é bem engraçada a capa. Bom, eu estou terminando. Bom, o que o Freud vai concluir de todas essas viagens? Que a neurose trata-se de uma aquisição cultural. Muito genial. Você entender, então, uma aquisição cultural, algo aparentemente ruim, né? Só que não. Freud indicou que a cultura, a neurose é também uma aquisição cultural, citação direta do Freud. Freud indicou que a cultura e a neurose são indissociáveis, especialmente quando traçou a genealogia da neurose na cultura, entendendo a espécie humana também como aberta a novas aquisições. Aí ele vai falar nesse mesmo texto que essa história talvez não tenha acabado aqui e ela pode continuar, e a comunidade de hoje vai também fazer efeitos numa nova fase ali para novos tipos de patologias. Uma passagem legal de um trabalho da Fernanda Correia, que ela vai, se vocês lerem esse texto de 1915, ela fez uma tese só sobre esse texto de 1915. Ela defendeu em 2012, no doutorado. E aí ela pega cada neurose, cada quadro, e faz as relações com o conjunto da obra do Freud e com a metapsicologia. É super legal esse trabalho. E aí eu coloquei ali uma citação dela, é a última, do lado do quadrinho, que é: os elementos que não... Freud se sustentou em tais especulações filogenéticas e tal,
no pressuposto de que os elementos que não se adaptam à civilização são considerados elementos originais das disposições do homem civilizado. É, portanto, olha que bonita essa frase, é, portanto, o arcaico em cada um de nós, já que a neurose apenas acentuou o que existe em todos, que servirá como material para a construção da história da civilização. Então, ela e Freud falam que o arcaico em cada um de nós é a insurgência. É isso? Uhum. Legal, né? Eu acho legal. Porque a gente tem uma tendência a olhar para a vida assim. Só que razão foi a época do Freud. Né? Hoje não é razão. Hoje é... Tô com várias piadas aqui. Não sei, eu acho que... Mas assim, a gente pode entender dependendo de cada contexto, né? Você falou adequação, né? Pode falar da felicidade, a gente pode falar... Enfim, que a gente está cada vez mais autonomia, né? Se ser um sujeito individualizado, individual, capaz... Oi? Liberdade, você pode entender várias coisas, né? Que são... isso de ficar olhando muito para o futuro também, né? Uma concepção de futuro. E esse o que é hoje, né? O que nós somos hoje também depende dessa noção de natureza humana que a gente partilha, que tem partilhado, né? A gente pode pensar... Talvez essa ideia de razão, de corpo parado, fechado, que se comporta dentro da escola. Né? Tipo, a escola quanto mais a criança, tipo, é essa tendência. Aí algumas escolas já moderninhas começam a falar, não, é a coletividade, aí outras é a democracia, aí outras é fazer networking desde a creche. Tem escolas em São Paulo que oferecem esse serviço. Né? Nós que não estudamos nelas, estamos aqui peleando, né? Só nas redes sociais, ninguém curte nada. Então, a felicidade, Augusto Cury. Então. E aí, o que faz com que a gente desvalorize? A infância insurgente. Né? O louco que problematiza e que não quer se submeter a isso e que evidencia o conflito e fala, eu não quero trabalhar. Se eu tiver que trabalhar nessas condições, eu me deprimo. Se eu tiver que viver uma família desse jeito que querem que eu viva, eu me anulo, me mato. Acho que a depressão pode ser também lida como essa espécie de conflito. Assim, né? Todas as doenças, entendidas como doenças, são atos insurgentes de contestação a esse conflito do que a gente está falando de arcaico enquanto insurgente. Mas aí o que a gente precisaria fazer também? Mudar essa palavra, arcaico. Porque a gente está falando arcaico a partir de um modelo epistemológico da biologia evolutiva que o Freud seguiu. Hoje talvez a gente não precise mais falar, tipo, é o arcaico isso que aparece na criança. É como um primitivo, um selvagem se comportaria. A gente pode simplesmente falar, é como uma criança se comporta. Né? E porque senão a gente começa a entrar no mesmo jogo e fazer essa valoração. Então o Freud, a gente tem que entender que ele estava fixado no tempo dele. Então ele tem umas ideias... O Boca tem uma imagem que o Freud é um moderno, é uma pessoa do seu tempo e tal, mas de costas para o futuro e olhando só para o passado. Então, tipo, ele usa Darwin só um pouquinho, ele usa Lamarck, ele usa a teoria da recapitulação, ele usa umas biologias velhas, mas ele está aqui na frente já propondo uma nova forma de pensar. Assim, né? Eu acho legal essa imagem. Eu não consigo deixar de pensar num diagnóstico com toda a sua fala, né? Que aparece muito em relação às crianças, que é o transtorno desafiador opositor. Uhum. Que o próprio nome, inclusive, casa bem com a ideia de insurgência, né? E o quanto esse diagnóstico é controverso, né? E centraliza na criança, né, um problema que, enfim, é uma questão que está muito atrelada à dinâmica familiar, né? Enfim, eu já acompanhei alguns casos que tiveram desdobramentos bastante complexos pela fixação neste diagnóstico. Porque daí o diagnóstico entra como a justificativa do que acontece, né? E até, enfim, discutindo
com uma colega minha que ela mesma veio falar, né, enfim, preocupada com o caso sendo acompanhado, que no DSM, né, esse diagnóstico tem a hipótese de que a hostilidade dos pais causem o comportamento da criança, mas também que o comportamento da criança vai gerando a hostilidade dos pais. Entretanto, isso não é um elemento que importa para o estabelecimento do diagnóstico para a diferenciação. Então, isso não entra em questão. Isso vem com o diagnóstico, né? E é toda uma questão de uma criança que está inserida, né, ali numa dinâmica familiar, que lê coisas que acontecem, mas, enfim, não tem aí... Está testando os não ditos, né? Está testando ali, está querendo botar à prova o que acontece, né? Então, é muito interessante poder pensar essa dimensão da insurgência, assim, né? E esse diagnóstico especificamente que, enfim, cataloga de uma forma, né? Sim. Enfim. Sim. Eu acho que esse exemplo é maravilhoso do transtorno desafiador, o positivo, opositor desafiador. O próprio nome, né? TOD, o próprio nome, né? Que o desafio e a oposição são palavras que estão do lado de transtorno. Isso é muito sério. Né? É muito sério. Bom, vou concluir, fazer duas conclusões, uma sobre Freud agora, que a gente falou, rapidinho, e outra sobre o seminário de maneira geral. Bom, o que essas coisas do Freud nos permitem concluir? Tópicos eu fiz. Os seres humanos partilham da mesma estrutura psíquica, então capazes de se repetir tendências ancestrais. Alguns seres sublimam essas tendências, então o Freud entenderia isso como saúde, outros não, é a doença. A diferença, então, entre o normal e o patológico é quantitativa e não qualitativa. Já que todo mundo partilha, então, de uma natureza patológica. O psiquismo porta dessa natureza patológica. E talvez essa seja a grande sacada do Freud. No entanto, é preciso compreender que o modo de considerar esse desvio, essa variação, esse patológico, esse modo de conceituar também do Freud, ele também tem um potencial que é patologizante. E isso a gente vê nos casos clínicos, na análise das neuroses de transferência narcísicas, quando ele faz espécies de escalas valorativas de tais afecções psíquicas, como aquilo que eu mostrei muito brevemente sobre a neurose obsessiva, como sendo mais importante, como sendo coisa de homem, tem doença de mulher, e que, enfim, não deu tempo, mas se vocês tiverem interesse em ler minha tese, tem um capítulo que analisa isso no caso Dora e no Homem dos Lobos, como a biologia evolutiva faz com que ele faz uma norma, assim. Ele faz umas considerações, uns valores morais e tal, mas não são morais, eles são baseados na ciência biológica, né? Então, assim. E essas escalas valorativas eu fico perguntando se hoje elas existem na psicanálise. Quando você percebe algumas valorações de uma doença mais grave, uma doença menos grave. Quando você fala assim, transformar um autismo numa psicose, essas frases a gente escuta. Quando a gente fala também da sexualidade de hoje em dia, de antigamente, quando a gente fala da organização da família, como é que ela está, como é que está a cultura dos nossos tempos, como esse tipo de discurso, esse tipo de escala valorativa também aparece na psicanálise. Então é preciso logo refazer o conceito de patológico para que a psicanálise possa explorar ou seguir explorando seu potencial insurgente, e esse que diz que a natureza é patológica. Para nós, refazer o patológico é dar outros nomes, então, novos nomes para os fenômenos esses ditos desviantes ou doentes. Os que chamaríamos, então, de insurgentes, dado que conflitam com a cultura, pensando a insurgência, então, como uma resistência, uma sublevação com a cultura. Bom, agora as considerações iniciais para o seminário do semestre que vem, não vão ser tão considerações finais. Pretendíamos aqui, eu leio, acho engraçado que às vezes eu leio, falo, quando tem essa formulação, né? Pretendíamos aqui, ela meio... Ao longo da semana,
das semanas, criar meios para conceituar, situar e alocar o patológico enquanto algo que traz novos significados para as coisas. Enquanto algo, eu diria, que fura a expectativa, as prerrogativas de nossas ambições científicas sobre o que deve ser a natureza humana em suas constantes fisiológicas, biológicas, psicológicas. Nos pareceu que é preciso repensar não a nosografia, mas sim a ideia de sua existência. Então, não fazer uma nova nosografia, mas pensar a pertinência de seu uso por psiquiatras, psicólogos, pedagogos, médicos e psicanalistas. Repensar não um jeito melhor e mais acurado de perceber, identificar, circunscrever e tratar o patológico, mas sim para visar uma concepção de vida que não julgue o malogro, o erro, a falha de um corpo como algo doentio, que talvez o possa entender como uma variação que desvia de um modelo ideal e puramente convencional, teórico, que não existe. Porque o desvio, como vimos com Darwin, é o que organiza e oportuniza o aparecimento de novas formas, de existências singulares, da diversidade, da diferença, e isso parece ser um dado da vida, as variações constantes que aparecem nas provas. Sempre haverá algo que falha, um pensamento que diverge, um corpo que não responde com outros corpos, uma mente que não se insere na linguagem que entendemos como ser a linguagem correta. Esse dado, que mostra o desvio como inerente à existência, dado que o patológico sempre parece existir, nos pareceu revelador de como a existência talvez seja a pura aleatoriedade, a existência seja o puro desvio, a irrupção do novo, a desordem e a balbúrdia das formas vivas. E o que nos permite compreender que o ser vivo pode ser entendido como a expressão do puro acaso? Pela existência de uma cultura que fica o tempo inteiro tentando colocar ordem às coisas. Como aceitar essa tendência da cultura de colocar ordem nas coisas? É porque talvez as coisas sejam por natureza desordenadas, se é que existe uma natureza desordenada. Como aceitar então que a vida não tem ordem? Isso não parece desorganizador demais diante de nossas convicções de que uma criança deve aprender a ler de tal forma, que o adulto deve se vestir de não sei como, a partir de certos códigos, que os grupos devem dialogar de uma maneira específica conforme o local em que estão inseridos, onde a arquitetura, o urbanismo definem o lugar de ocupação dos espaços, visando um modelo ideal de sociabilidade, né, as práticas pedagógicas também. Nos parece que é possível se emancipar desses ideais. Aliás, esses modelos ideais existem, a gente deveria perguntar isso. A natureza humana existe ou ela se trata, então, apenas de uma convenção? Ou seja, trata-se a ideia de natureza de um jeito que define o que é ser humano e o que serve de baliza para o estabelecimento do que é normal ou não é. No primeiro encontro já víamos, e aí uma citação do Canguilhem que está aí com vocês. É o anormal que desperta o interesse teórico pelo normal. As normas só são reconhecidas como tais nas infrações. As funções só são reveladas por suas falhas. A vida só se eleva à consciência e à ciência de si mesma pela inadaptação, pelo fracasso e pela dor. Se existem manifestações humanas contingentes, ou seja, do acaso, que se revelam nos quadros na patologia, é porque nossa concepção de natureza humana imagina que a organização dos corpos tenha uma finalidade específica e um jeito de ação e de existência ideal, arquetípico talvez. É porque, pensando assim, estabelecendo essa natureza humana, é que se constrói uma leitura e uma ação específica diante do desvio. Colocá-lo de lado, asilá-lo ou corrigi-lo para que se torne conforme. O que nós tentamos propor aqui foi rastrear lugares da filosofia, da psicologia e da biologia, nos quais pudéssemos encontrar elementos para então fazer um entendimento outro do patológico. Darwin, Canguilhem e Freud oferecem recursos para qualificar essas noções, requalificar essas noções, para pensar a singularidade das formas vivas, estabelecer que essas podem ser pensadas sem que se recorra à necessidade de inseri-las em grupos. Por exemplo, frases que a gente escuta por aí. Os autistas, o síndrome de Down, os TDAH, os transtornos, os TODs, os esquizofrênicos, os depressivos. Recursos, então, para pensar o patológico sem que se recorra, então, a essa necessidade de generalização. Criar esses recursos é o que a gente tentou fazer.
Então, se conseguimos ao longo dos seminários anteriores minimamente deixá-los desconfortáveis com essas concepções generalizantes sobre as doenças, acredito que aqui o nosso objetivo foi cumprido. Se vocês ficaram ou vão ficar maus, passando mal com esse seminário, está ótimo, é isso que eu queria.